Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Marcelo Braga e vou conversar com você que está se preparando aí para o concurso dos Correios, banca responsável pelo certame IBFC. E eu vou conversar exatamente sobre os critérios da banca IBFC, tá certo? No que diz respeito à correção da redação, porque para quem vai se preparar aí para nível superior, tá certo? O concurso irá exigir um texto dissertativo argumentativo com tema, claro, da atualidade. Perfeito? Então é importante você ter todo esse conhecimento sobre a exigência da banca e quais são os critérios utilizados para a correção de sua redação, tá bom? Só que antes, eu gostaria de que você desse uma força aí no nosso canal, né? Clique aí, dá um like para nós, clique aí no nosso sininho para que você receba todas as notificações quando eu for postar um outro vídeo aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Pois bem, vou agora conversar com você sobre os critérios da banca IBFC no que diz respeito à análise da sua redação, tá bom? Vamos lá. Muito bem. IBFC, redação concurso Correios, né? Assim, então a banca é responsável pelo certame, tá certo? É importante eu ter o conhecimento dos critérios, entendendo o seguinte: quando se analisa uma redação, deve ser levado em consideração três critérios: o conteúdo, perfeito, a estrutura e, claro, a correção, tá? Que é o domínio da norma padrão, tá certo? Então, é observado em especial a clareza das informações, a concisão e a correção, tá? Que é o uso exatamente da gramática, que é a expressão. Cada banca possui autonomia para estabelecer o critério de correção da redação, isso é claro. No entanto, as bancas analisarão três aspectos indispensáveis ao processo de avaliação de uma redação. São eles: o conteúdo, a estrutura e a expressão. E aí, minha gente, de acordo com a banca, ela vai verificar como é que ela vai observar esse conteúdo, tá certo? Às vezes ela divide, tá, em conteúdo, estrutura e expressão, e às vezes ela mistura tudo, tá certo? Faz uma divisão, mas não especificando o que é o conteúdo, o que é a estrutura, o que é a expressão, mas entendendo que conteúdo envolve, por exemplo, a seleção de informação, a organização das informações, perfeito? O fato de você relacionar essas informações de forma adequada, tá certo? O próprio atendimento, né? Abordagem ao tema completo. A estrutura está relacionada exatamente à organização desse texto dissertativo, tá? Com introdução e desenvolvimento, entendendo que as partes se complementam, que uma tem relação com a outra, perfeito? Compreendendo também o uso aqui dos mecanismos de coesão textual, tá? Que é fundamental para que estabeleça uma relação de dependência entre as informações, tá? Coerência textual, tudo isso está relacionado. E a expressão seria o domínio da norma padrão. Então, só para você entender, vamos lá, conteúdo seria o quê? Vou trabalhar aqui a ideia do conteúdo só para você entender. O conteúdo estaria relacionado à abordagem do tema, à coerência, perfeito? A seleção de informações, a organização dessas informações, tá certo? Tudo aí estaria relacionado ao conteúdo, à própria progressão textual, né? Progressão temática e na estrutura. Algumas bancas colocam lá, por exemplo, a progressão em estrutura. Por quê? Porque às vezes você vai progredir o texto, você precisa de algum recurso de correção textual para fazer essa progressão. Mas a estrutura estaria mais relacionada mesmo ao uso dos mecanismos linguísticos, tá certo? Para que você possa apresentar informações que elas tenham uma certa coerência por meio desses mecanismos. Então, tornar as informações dependentes uma da outra, entender que os parágrafos de desenvolvimento estão relacionados ao parágrafo introdutório, né? O parágrafo conclusivo está relacionado também aos parágrafos de desenvolvimento e por aí vai. E a expressão seria o domínio da norma, tanto nos aspectos formais, ou seja, de escrita, como também nos aspectos morfossintáticos, né? Que é a ideia da concordância, a regência, a colocação pronominal, como também a própria questão da linguagem, a adequação vocabular, ou alguns chamam de inadequação vocabular. Né? Adequação vocabular é você colocar os vocábulos adequados ali, de acordo com o tema proposto, né? Vocábulos que estejam registros, que tenham registro normativo. E a inadequação é você fazer o uso de vocábulo que não tem registro. Tá? Então, tanto faz você usar aí adequação e inadequação. Algumas bancas colocam lá inadequação vocabular. Tá bom? Muito bem. Visto isso, vamos entender primeiro os critérios, então, da banca IBFC, focado na ideia do conteúdo, da estrutura e da expressão. Vamos lá. Bom, item 1, progressão. A progressão, a banca apresenta aqui o grau de informatividade e coerência, tá certo? Por que a coerência? Veja bem, quando eu utilizo um determinado elemento na progressão textual,
Eu faço uma afirmação e uso, por exemplo, no entanto. Então, a coerência é que eu apresente um contraste. Eu uso um portanto, a coerência é que eu apresente uma conclusão. Eu uso, por exemplo, um porquanto, a coerência é que eu utilize aí uma explicação, perfeito? Já que eu afirmei, vou justificar, uma justificativa, tá certo? E o grau de informatividade. O grau de informatividade estaria mais relacionado ao conteúdo, perfeito? Ou seria, por exemplo, a progressão temática, né? O grau de formatividade é a capacidade que você tem de fugir do senso comum. Tá? Isso é o grau de formatividade, é essencial em um texto. O grau de formatividade é demonstrar conhecimento de outras áreas do conhecimento, perfeito? Tem uma diversificação na ideia do conhecimento, tá? Além do que está ali previsível, né? Além do previsto, tá? Não somente no texto motivador, no tema, é demonstrar, na verdade, o senso crítico, né? Que você tem leitura, que você tem um conhecimento que vai além do que está ali apresentado, por exemplo, no texto motivador ou nos textos motivadores, tá bom? E aí vem a qualidade do conteúdo, né? Qualidade do conteúdo está relacionada à condição de você selecionar as informações de acordo com o tema. É imprescindível que eu não faça isso, né? Depois eu vou relacionar essas informações, deixando claro que as informações elas têm um caráter de dependência. Tudo que eu apresentar ali de uma outra área de conhecimento, por exemplo, eu vou relacionar com a informação do tema, não pode ser diferente disso. Organizar as informações é importantíssimo. Isso que é organizar, é você entender. Aqui um texto dissertativo argumentativo ele vai me apresentar informações relevantes e informações secundárias. Então, organizar é compreender esse processo hierárquico em que eu utilizo as informações relevantes em relação às informações secundárias, né? Perfeito? Aí vem a questão interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Por quê? Porque eu vou apresentar um ponto de vista, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a estrutura do texto dissertativo, tá certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu já adianto aqui. No meu parágrafo introdutório, além de eu fazer uma abordagem completa do tema, apresentar o tema ali para que o meu leitor saiba do que se trata o meu texto, né? Então eu apresento o tema e depois eu apresento um ponto de vista. Na hora que eu apresento esse ponto de vista, eu tenho dois momentos no meu parágrafo introdutório. Ao tema, o ponto de vista relacionado a ele, né? E aí eu vou, na verdade, ampliar esse ponto de vista que é para dar um fecho, né? Para mostrar ao leitor qual é o meu direcionamento, tá certo? Muito bem. Coesão textual é o ponto 3, né? Bom, a coesão textual está relacionada exatamente ao uso dos recursos linguísticos, que tem como objetivo, além de ligar uma ideia à outra, né, também substituir determinados vocábulos ou ideias, com o objetivo, claro, de que não haja repetição e o texto se apresente de forma mais expressiva para o leitor. E, por fim, a norma padrão, que é o domínio, tá certo? Da língua portuguesa, você demonstrar conhecimento, tanto de convenções de escrita, que nós chamamos de aspectos formais, como também de morfossintático, né? Além da adequação à linguagem. É fundamental entender isso, né? Eu estou me preparando para um cargo de nível superior, para um concurso, tá certo? E o cargo que eu estou colocando ali é um cargo de nível superior, então eu tenho que demonstrar para o meu leitor, no caso específico para o seu corretor, que você tem uma adequação vocabular, que seus vocábulos eles estão relacionados exatamente, ou eles possuem esse mesmo nível, tá certo? Que é um nível superior, tá bom? Muito bem. E aí vem a pontuação. Por exemplo, para a informatividade e a coerência são 2 pontos, tá certo? Você entender que informatividade ela tem um grau. O grau máximo de informatividade é o grau 3, perfeito? Então você apresenta informações que vão além do senso comum, além do que o texto está pedindo ali, tá ok? Você demonstra que tem leitura, né? Para isso você pode, por exemplo, entrar em uma outra área do conhecimento tranquilamente. Qualidade do conteúdo vale 3 pontos. O mais importante aqui, que eu vou mostrar a você depois, passo a passo, o mais importante é a seleção e a organização. Selecionar informações de acordo com o tema, claro. E a organização. Entender que as informações elas devem vir de forma hierarquizada, em que eu apresente a informação relevante e depois informações secundárias. Vale 3 pontos, tá bom? Coesão textual. Aqui você vai utilizar os recursos de coesão, o ideal é que você diversifique esses recursos de coesão, como, por exemplo, utilizar a coesão referencial, que é aquela que você utiliza um termo para substituir outro, ou uma ideia, você coloca um elemento aqui que se relaciona a toda uma ideia anterior, ou até mesmo uma ideia posterior. Quando eu me refiro a uma ideia anterior, eu tenho a coesão anafórica. Quando eu me refiro à ideia posterior, eu tenho a coesão
catafórica, perfeito? Mas isso depois nós vamos compreender bem a coesão textual. E aí vem o uso do interparágrafo e intraparágrafo, né? O interparágrafo é aquele elemento que você utiliza para relacionar, tá, o parágrafo anterior ao posterior, tá certo? Então, você pode usar, por exemplo, um operador argumentativo, como você pode fazer uso também de referenciais, ou seja, a coesão referencial, tá? E existe também a coesão lexical, que é aquela do sentido, é o sinônimo, é uma coesão lexical, quase sinônimo, uso de hiperônimo, hipônimo, tudo isso aí é coesão. Então, essa diversificação dos recursos de coesão é que irá garantir a você 3 pontos nesse quesito. E aí vem a norma padrão, que é o domínio da norma padrão formal da língua portuguesa, que são os aspectos de escrita, tá certo? São os chamados aspectos formais, e aí entra a acentuação, a ortografia, translineação, tá certo? E o morfossintático, que no caso do morfossintático você teria concordância, colocação pronominal, emprego de tempo verbal e também aqui, aí vem a pontuação, claro, e também a questão da adequação da linguagem, né, de acordo com o nível para o qual você está aí buscando uma vaga, né, para o qual você se inscreveu. Perfeito? Muito bem. Então vamos agora entender passo a passo, né? O que é a progressão, informatividade e coerência? Formatividade é você demonstrar domínio de outras áreas do conhecimento, é demonstrar o seu senso crítico, né? A sua capacidade de leitura, leitura além do que está ali, fugir do senso comum, não utilizar apenas o que é previsível, né? Trabalhar ao lado da imprevisibilidade, que é exatamente isso, apresentar informações que possam ir além da previsibilidade. E o que é a coerência? Bom, primeiro passo para quem entenda a coerência, eu vou buscar fazer uma abordagem completa do tema. É imprescindível essa abordagem completa do tema. E, de preferência, que essa abordagem completa do tema, tá certo, amigo Cursando, esteja relacionada exatamente, ou esteja presente logo na sua introdução. É fundamental isso. Tá? E aí você vai entender que você vai produzir um texto dissertativo, que é a tipologia, que exige que esse texto ele tenha uma estrutura, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, exige que você introduza, desenvolva e conclua, tá bom? E depois você vai buscar manter a coerência textual, que é isso, assegurar a sequência lógica de pensamento e, claro, a manutenção da ideia de sentido. Tem que manter a ideia de sentido. A ideia de sentido é uma só. O texto ele é um todo harmônico, perfeito? Nada mais do que isso. Qualidade do conteúdo está ligada a quê? Primeiro, adequação ao tema proposto. Tá? É o primeiro passo. Né? A capacidade de você selecionar e organizar as informações referentes ao tema. Eu vou selecionar as informações de acordo com o tema, perfeito? Agora eu vou organizar o que é isso. Vou pegar as informações relevantes em relação às secundárias. Ora, no desenvolvimento, Marcelo Braga, tem que ter o que há na introdução? Claro, é lógico que tem que ter. Agora, entender que o meu terceiro parágrafo depende do meu segundo parágrafo, o meu quarto parágrafo tem uma relação com o terceiro, porque o texto é um todo harmônico. Todas as partes, elas estão interligadas, introdução, desenvolvimento, conclusão, perfeito, tudo aí relacionado adequadamente. Relacionado de forma coerente, argumentos em relação ao tema proposto, por exemplo, você utiliza determinados argumentos, não seus, outros argumentos, você utiliza, por exemplo, argumento de autoridade, então tem que relacionar, tem que estar relacionado ao que você está afirmando ali, né? Tem que estar relacionado ao tema e àquilo que você afirma. Tá? Você utiliza um argumento de analogia, né? Por exemplo, você faz uma comparação, então utiliza um argumento por analogia. Esse argumento por analogia tem que estar relacionado ao que você está afirmando. Então, isso é fundamental. Isso dá ao texto um grau de informatividade, tá certo? Muito bem. Alusão histórica, por exemplo, tem uma outra área. Não, Marcelo, fiz uma alusão histórica. Essa alusão é importante? Bom, se você percebe que tem relação com o texto, ela termina sendo importante. Então, você pode utilizar a alusão histórica, tá? Como sendo também um processo argumentativo para fundamentar o que você está dizendo. Então, eu quero passar credibilidade para o meu leitor e vou mostrar para ele que essa credibilidade está numa alusão histórica. Como eu posso apresentar também, isso faz que haja um certo grau de informatividade, né? Quando você apresenta contra-argumentos, isso também é fundamental em um texto dissertativo. Mas nós vamos conversar adiante sobre isso. Estrutura, né? Bom,
Na estrutura, é exatamente o emprego dos recursos de coesão textual. Então, veja que a banca ela exige todos esses elementos. Tá? Então, ela quer que você apresente um bom conteúdo, ela quer que esse conteúdo ele tenha coerência, e para que ele tenha coerência, eu preciso, claro, estruturar adequadamente os meus períodos, as minhas orações. Tá? Então, eu vou trabalhar um parágrafo, o parágrafo é formado por orações. Essas orações eu amplio para períodos. E aí, o parágrafo é composto por períodos. Perfeito? Então, eu vou ter que organizar, entendendo que uma informação está sempre dependente da outra. Eu não posso nunca imaginar, tá, que as informações elas não se completem. As informações se complementam. Então, há uma relação de dependência. Então, as informações elas têm uma dependência. Tá ok? Evitar em um parágrafo, por exemplo, você deixar lacuna. A lacuna faz você perder ponto. O que é a lacuna, Marcelo? É exatamente quando eu apresento uma informação, apresento a segunda informação, mas eu percebo que aquela segunda informação não está alcançando a primeira, está faltando alguma coisa. Então, isso quer dizer que entre a primeira e a segunda informação, haveria necessidade de uma nova informação, de uma outra informação. Tá? Então, quando eu fiz isso aqui, então houve que é lacuna, eu deixei de colocar alguma informação. E quando você inicia, por exemplo, é muito comum nas redações, né? A pessoa inicia, pontua, né? no mesmo parágrafo, faz um ponto, aí vai lá, inicia com o verbo no gerúndio. Tá? E aí termina a frase. Não pode, porque na hora que você inicia com o verbo no gerúndio, é importante entender, se eu pontuei, iniciei com a forma verbal no gerúndio, eu tenho uma oração subordinada. Se eu tenho uma subordinada, eu tenho que ter uma principal. Perfeito? Daí eu preciso completar, senão fica lacuna. Tá? Se eu não quero fazer isso, se aquela forma verbal no gerúndio faz relação à informação anterior, então não posso pontuar, eu só preciso ali virgular, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, expressão é o domínio da norma, tá certo? São os aspectos formais, os aspectos morfossintáticos e, por exemplo, a inadequação vocabular. Tá bom? Adequação ao tema, minha gente. Como é que é essa análise, né? É a abordagem completa do tema. É você entender ali qual é a frase temática desse tema, né? E qual é o núcleo temático dele, que é o eixo, ou os núcleos, tá? E depois utilizar as palavras mais importantes, palavras-chave. Então, com isso, você faz uma abordagem completa do tema, tá certo? Veja como é simples. Não é dificultoso, não. Tá? Capacidade de selecionar e organizar informações é fundamental. Tá? Selecionar as informações, eu vou escolher as informações que melhor atendam ao tema proposto. E depois eu vou organizá-las. Como? De forma hierarquizada, estabelecer uma hierarquização das informações, pegando quem? As informações relevantes em relação às informações secundárias. Simples assim. Depois de estabelecer um vínculo entre as partes que compõem o texto, relacionar de forma coerente argumentos em relação ao tema proposto. O que é que eu faço? Bom, eu vou estabelecer um vínculo entre as partes que compõem o texto. Quais são as partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto é um todo harmônico. Nunca você poderá esquecer isso, né? Que o texto ele é um todo harmônico. Sendo, pois, um todo harmônico, eu tenho que ter uma relação entre as partes que compõem o texto. Perfeito? Muito bem. E aí eu vou buscar garantir ou manter a ideia de sentido, tá certo? Garantir a sequência lógica de pensamento e buscar uma argumentação consistente de acordo com aquilo que eu estou desenvolvendo, tá bom? Adequação ao tipo de texto solicitado. Texto é assertativo argumentativo, tema da atualidade, então você deve expor o ponto de vista. E o importante é que esse ponto de vista seja exposto logo no parágrafo introdutório, para que o leitor já saiba qual é o seu posicionamento diante do tema abordado. Defender o ponto de vista por meio de um processo argumentativo, que já me refiro ao parágrafo, aos parágrafos de desenvolvimento, né? Levar o leitor a uma reflexão sobre a temática abordada. Fundamental. Por quê? Porque o texto é dissertativo argumentativo, então eu vou buscar fazer que o leitor pense sobre o que eu escrevi. Tá bom? E aí é importante eu sempre oferecer a ele condições para que ele passe a ter credibilidade. Daí a utilização de argumentos. Emprego dos recursos de coesão textual. A coesão textual vai garantir, vai auxiliar também a coerência do texto e vai estabelecer uma relação de dependência entre as partes que compõem o texto, tá ok? Então, eu posso usar coesão referencial, lexical, sequencial e nessa coesão sequencial, algo que nós chamamos de operadores argumentativos, tá certo? Então, elementos de coesão, os pronomes, conjunções, locuções conjuntivas, sinônimo, quase sinônimo, tudo isso é coesão sequencial. Tá? E aí vem os operadores argumentativos.
perfeito? Que são aquelas expressões, como, por exemplo, o além disso, é um operador argumentativo, as conjunções são operadores argumentativos, as expressões adverbiais são operadores argumentativos, perfeito? Aí você tem, por exemplo, o próprio portanto, né? Operador argumentativo, tá? Diante disso, por isso, com isso, dessa forma, no que diz respeito a, tudo isso funciona também como operador argumentativo. Recurso de coesão interparágrafo e intraparágrafo. São os elementos que você utiliza, por exemplo. Terminei o parágrafo introdutório, fui para o segundo parágrafo e utilizei a partir dessa afirmação. Pronto, a partir dessa afirmação eu tenho uma relação aí, tá certo? Temporal, um operador argumentativo e também uma relação anafórica, já que eu usei o dessa, que é a preposição de, mais o pronome demonstrativo essa, tá certo? Seguido da palavra afirmação, que é um substantivo, um termo simples, que pega lá a ideia anterior. Então, eu utilizei aí um interparágrafo, tá ok? E se eu quiser usar só um anafórico, eu posso utilizar, né? Esse procedimento, por exemplo. Então, usei esse procedimento relacionado ao que foi apresentado no parágrafo anterior. Então, é isso aí nós chamamos de interparágrafo, aquele que está ali logo na primeira linha do parágrafo, tá certo? Dando uma ideia ou sequencial da ideia anterior ou uma relação anafórica da ideia anterior, referencial. Perfeito? E o intraparágrafo são esses recursos que você vai utilizar dentro de cada parágrafo. Tá certo? A articulação das frases e parágrafos, né? Diz respeito à organização da estrutura sintática e semântica. Cuidado com isso. A estrutura sintática é imprescindível. E quando você utiliza qualquer elemento de correção, como um operador argumentativo, é fundamental você compreender que esse operador argumentativo ele traz uma carga semântica. Então tem que haver uma relação entre as informações. Senão você coloca lá um elemento que não tem nada, nenhuma relação com a ideia anterior, eu ponho em contrapartida e não apresento um contraste. Não posso fazer isso. Não há uma relação de sentido nisso. Então, se eu coloco lá o operador em contrapartida, eu tenho que dar uma ideia de contraste tranquilamente. Perfeito? Muito bem. E, por fim, o domínio da norma culta padrão, convenções de escrita, aspectos morfossintáticos na adequação vocabular. Entendendo que na adequação vocabular é todo qualquer vocábulo que não pertence ao registro normativo, que não esteja registrado. Né? São alguns neologismos, tá? São alguns jargões, perfeito? Termos técnicos, né? São também alguns vocábulos de gíria que você não vai usar no seu texto, nunca gíria, mas ficar atento se aquele vocábulo ele realmente é registrado, se ele existe na norma, senão é considerado inadequação vocabular. Perfeito? Bom, diante disso, do que eu apresentei aqui, tá ok? Eu quero só esclarecer a você o seguinte: ter o conhecimento desses recursos de coesão textual fará que você tenha melhores condições para produzir um texto de forma adequada, satisfatória, e levando sempre em consideração a ideia de que o meu texto ele está sempre ali sequenciado, harmônico, tá certo? Em nenhum momento eu trabalhei um texto que não tivesse uma harmonia, um texto ali tem uma relação de sentido em todas as partes que compõem o texto, perfeito? Bom, muito bem. Dessa forma, com essa apresentação, eu creio que você já tem toda a ciência de como irá produzir o seu texto, atendendo aí às exigências da banca. Isso aí, um grande abraço e até, claro, nosso próximo vídeo. Não esquece, faz um like aí. Você gostou do vídeo? Então, like. Ajude o nosso vídeo a crescer, tá certo? E, claro, coloque aí, clique no sininho para receber todas as possíveis notificações de novos vídeos aqui. E não esqueça de nos seguir no nosso canal, perfeito? Um grande abraço, até o próximo vídeo.